Fala galera, Diogo P2 por aqui. Pisanque é a tradicional arte de pinturas em ovos de Páscoa, celebrada e muito popular entre os povos eslavos, como Polônia e Ucrânia. E o jogo retrata exatamente isso. Os jogadores vão ter ali as suas mesas de exposições, que ficam bem coloridas por conta dessas artes, vão disputar maiorias, vão formar padrões e também tentar se livrar ali de pontos negativos ao longo de uma partida. Jogo para 2 a 5 jogadores, partidas rápidas, com uma boa dose de força e sua sorte e coleção de componentes. Hora de ir para a mesa conferir com mais detalhes tudo que se passa em uma partida de Pisanque. Então aqui, pessoal, vou simular uma partida com 3 jogadores. Vejam que nós já temos prontas as mesas de exposições, que nós formamos então com as cartas através de um grid que muda de acordo com o número de jogadores. Então para 2 e 3 jogadores vamos ter exatamente isso aqui, que são 4 linhas com 6 colunas. Em 4 jogadores são 3 linhas e 6 colunas, com 5 jogadores, 3 linhas de 5 colunas, tá? As cartas que sobrarem nós vamos retirar da partida, assim como esses cestos, né? Nós vamos abrir a quantidade igual ao número de jogadores na partida, então as sobras nós vamos também remover, tá? O primeiro jogador vai ser aquele que mais comeu ovos de Páscoa, né, recentemente, então nós vamos entregar essa carta. Vamos falar aqui das pontuações para essa partida, tá? Então nós temos cartas diferentes aqui, né, em cada arte de pintura dos ovos de Páscoa, então são 6 diferentes, e aqui nós vamos pontuar também referente às flores, referente às toalhas de mesa, né, então nós temos 3 cores diferentes, e referente à nossa área de exposição. Tá? Então a gente vai embaralhar essas cartas e abrir da forma que eu fiz aqui e identificar, né, o que está valendo para essa partida e eu vou passar para vocês. Então, referente às flores, nós vamos ter aqui, ó, para cada conjunto com cores diferentes, né, então as 4 flores aqui, nós vamos marcar 5 pontos de vitória. Das toalhas de mesa, se a gente tiver 3 diferentes aqui adjacentes, vamos marcar 1 ponto de vitória. Na mesa de exposição, essa carta aqui é negativa, ó. Então, para cada carta que ficar fechada dessa forma aqui, né, virada para baixo na minha mesa, eu vou perder 2 pontos, tá? Que a gente chamaria aí de um cesto vazio, né? E aqui as artes, então, de pinturas, né? Os 6 ovos de Páscoa diferentes, ó. Esse verde aqui com amarelo, a gente vai marcar flores adjacentes que estiverem, né, a ele, então vai ser 1 ponto para cada. Nesse roxo, nós vamos marcar, ó, ovos de Páscoa iguais a ele, né, então adjacentes também, não vai contar diagonais, tá, pessoal? Vejam que é exatamente dessa forma que está mostrando aqui. O manual explica todas as cartas, porque vejam que nós temos outras opções, ó. Então nós temos aqui 3 opções para as flores, toalha de mesa e área de exposição, e para as artes aqui de pintura nós temos 5 opções para cada arte, tá? Então é bom a gente fazer essa passagem com todos os jogadores para que a mesa toda esteja ciente de como pontuar. Continuando aqui, esse outro verde vai pontuar nas diagonais, então sempre que eu tiver esses 3, assim, em qualquer sentido de diagonal, tá? Eu vou pontuar 4. Esse dourado, nós vamos ter maiorias, tá? Então quem tiver a maioria, né? Então ele precisa estar adjacente para a gente considerar a maioria, então a maior área que eu tiver adjacência desse ovo de Páscoa, o vencedor vai marcar 8 pontos e os demais vão marcar -2, tá? Para essa partida, os ovos de cor vermelha, eles vão marcar -1 ponto. Então, todos que você tiver, cada unidade que você tiver aqui na sua mesa de exposição, -1 ponto. E aqui temos um outro, ó, com esse azul, também referente a maiorias, né? Então, vai marcar 12 pontos quem tiver a maioria. E aqui, segundo e terceiros lugares, a gente só vai considerar acima de 3 jogadores, tá? Então, aqui, ó, vai marcar 6 pontos. E aqui nós vamos marcar 3 pontos. Então ele já mostra aqui, ó, que é acima de 3 jogadores, que a gente vai considerar segundo lugar, e acima de 4 jogadores, o terceiro, tá? Então jogando aqui em 3 jogadores, a gente vai considerar só mesmo quem vencer, né? Uma boa pontuação aí. Como é que a gente vai jogar, pessoal? O jogador inicial vai abrir sempre aqui do lado superior esquerdo, né? Então a sua carta mais alta à esquerda ali fechada, ele vai abrir e vai colocar no primeiro espaço disponível da oferta. Então ele vai colocar aqui no espaço 1. O próximo jogador vai fazer a mesma coisa, só que aí ele vai colocar na oferta aqui no espaço 2. E o terceiro jogador, então seguimos aqui em sentido horário, né? Vai colocar na oferta no espaço 3, tá? Voltou para o primeiro jogador, ele vai decidir se ele quer comprar, né, se ele vai coletar, né, algumas dessas ofertas, ou melhor, uma linha, né, dessa oferta. Então ele pode tanto não fazer nada nesse momento e passar
né, e decidir comprar mais para frente, como ele já pode escolher uma delas. O que isso tem de impacto? Quem faz a primeira compra, né, então vejam que nós temos as 3 ofertas disponíveis. Quem faz a primeira compra, independente da linha, ele vai deter então a carta de jogador inicial. E além disso, ele pode fazer então a movimentação aqui na sua área de exposição de até 2 movimentos. Tá? Então, quanto menos cartas a gente compra, mais movimentos a gente tem para fazer, para poder organizar de maneira a nos favorecer na pontuação. Tá? Se eu passo a vez, a gente vai ter uma outra rodada, então são até 3, né, adições aqui das cartas na oferta, e aí eu posso a qualquer momento decidir, então comprar, né, os jogadores podem decidir os seus melhores momentos, porém se eu compro 2 cartas eu vou fazer apenas um movimento, e se eu compro 3 cartas não vou fazer nenhum movimento. Vamos ver como isso fica. Vamos dizer que aqui o jogador inicial não vai comprar nenhuma carta. Passou para esse, ele vai comprar? Decidiu que também não. E o terceiro jogador aqui vai resolver também ainda não comprar, né? Achou que são poucas cartas ali. Beleza, então a gente vai seguir a rodada, vamos colocar na oferta, então da mesma maneira, ó, colocou lá em cima, né, na próxima coluna disponível. O jogador aqui, o próximo, vai colocar, então, dessa forma. Vamos fazer igual a gente fez a primeira rodada, tá? E aí a gente volta então para a fase de compras, tá? Vamos dizer que esse jogador aqui também decida ainda não comprar. Ele deu uma olhada aqui e falou, ainda não, vou passar. O próximo resolveu comprar, então ele vai pegar essa oferta e falou, opa, se a gente tem uma maioria ali, ó, de ovos dourados, né, eu já vou pegar essa linha aqui, que eu tenho 2, inclusive com 2 flores, né, ó, toalha de mesa azul aqui no fundo, né, uma toalha de mesa vermelha, lembra que a gente tem aqui, ó, pontuações com flores, com toalhas, achou uma boa. Então o que ele vai fazer? Exatamente da maneira que estava aqui, né, ele vai trazer e colocar aqui, então, na sua área de exposição. Tá? E aí ele tem direito a fazer um movimento, porque ele comprou 2 cartas, ele vai pegar esse cesto aqui só para sinalizar que na próxima rodada, né, ele passa a ser o jogador inicial. Então beleza, ele colocou aqui, ele tem direito de fazer um movimento, por enquanto ele não vai fazer, não é obrigatório, tá? Porque ele vai manter essa adjacência dos ovos dourados, né, e também aqui, né, a sequência de toalhas de mesa diferente, tá? Passou a vez, então o próximo jogador falou, não vou comprar, vou seguir. Beleza, voltou aqui para o nosso jogador inicial. Por isso que a carta de jogador inicial a gente não muda imediatamente, turma, para manter a sequência aqui em ordem até terminar essa rodada, tá? Então esse jogador vai lá, vai abrir, vejam que ele abre na próxima coluna disponível. Como a primeira foi retirada, então ele vai abrir aqui em cima. Esse jogador não joga mais essa rodada, porque já fez uma compra, e esse jogador pega então o seu próximo... a sua próxima carta disponível ali, sempre mais alta e mais à esquerda, e vai colocar aqui também na oferta. Temos dessa forma. Finalizada a terceira rodada, os jogadores são obrigados a comprar, pessoal. Então a gente não avança depois disso, a gente precisa ir para a próxima fase. Então esse jogador, como jogador da vez, ele pode escolher aí entre as 2 linhas e vai trazer exatamente dessa forma. Vamos dizer que ele escolha essa linha aqui, ó, número 2, ele precisa trazer exatamente como está lá. Então ele vai colocar aqui, ó, dessa maneira aqui, espaço mais disponível ali, então, à esquerda, né, lá em cima, sempre, tá, pessoal? Então, se eu tiver já outras, que nem aqui, eu já tenho um posicionamento de cartas, a gente vai começar a falar dessas daqui e assim por diante, tá? Sempre da esquerda para a direita, o mais alto possível. Esse jogador vai precisar comprar essas, vai colocar exatamente da forma que está ali na oferta, né, trouxe dessa maneira. Os jogadores aqui não vão fazer movimentos, porque lembrem que com a compra de 3 cartas, não tem movimentos para fazer, então a gente tem esse cenário por enquanto, tá? Esse não fez por opção, esses não tinham movimentos para fazer, tá? Beleza, vamos passar então a carta de jogador inicial para cá, para o jogador que ficou aí, que fez a primeira compra, devolvemos aqui o cesto para oferta, e esse jogador começa então abrindo a próxima oferta. Veio aqui, abriu, passou para o próximo, ele vai abrir ali então na oferta 2, esse daqui vai abrir essa na oferta 3. Vamos para a fase de compra. Esse vai resolver comprar? Ele deu uma olhada aqui, falou, não, vou passar, agora não tenho interesse de comprar. O próximo? Também não. E esse daqui pode ser uma estratégia para você pegar a carta de primeiro jogador, né? E inclusive fazer 2 movimentos. Então aqui seria, né, a gente... tudo a gente não vai conseguir ter. Então ou a gente faz 2 movimentos, pega menos cartas, ou a gente pega mais cartas e não movimenta nada. Qual o impacto que tem nisso? O final do jogo é quando algum jogador abre a última carta da exposição, pessoal. Então, vejam que aqui a gente tem uma carta que pontua negativamente
as cartas que ficam viradas para baixo na sua mesa, né? Então a gente precisa ter essa atenção também, porque se um jogador avança muito aqui, comprando sempre 3 cartas, né? Enfim, 2, 3 cartas, e ele abre a última, a gente termina a rodada, né? Faz a rodada completa ali e depois já vai contar a pontuação final, tá? Então tenham atenção nisso, para que a gente não fique, né, com muitas cartas, a não ser que seja uma ótima estratégia, né, para você poder fazer boas movimentações aqui, tá? Só para a gente reforçar essa parte de como é o gatilho de final de jogo. Vamos seguir. Primeiro jogador vai abrir novamente ali, colocou então na oferta aqui em cima, passou para o próximo, todos vão fazer a mesma coisa. Vai colocar na oferta 2 e esse vai colocar na oferta 3, tá? Vou comprar aqui para fazer uma movimentação para mostrar para vocês, porém não vai ser esse jogador que vai comprar. Ele passou, vai resolver comprar 3 ali mais na frente. Esse daqui vai comprar. O que ele tem disponível aqui? Vamos ver. Então aqui ele já olhou aqui, esse com a pintura azul, que vou entregar 12 pontos de vitória no final do jogo. Vamos dizer que ele compre essa linha, tá? Trouxe exatamente da mesma forma. Ó, lembrei ali das diagonais, né? Dessa cor, ó, que ele vai pontuar as diagonais. E por isso ele vai fazer esse movimento aqui que eu vou mostrar para vocês e como que a gente movimenta as cartas, tá? Ele tem direito a fazer um movimento. Então esse movimento pode ser, vamos dizer que ele escolha fazer com essa daqui. Ele pode fazer na mesma linha, tá? Para qualquer lado aqui, aí a gente desliza as cartas naquele espaço que foi aberto, ou ele faz na mesma coluna, tá? Então para a gente poder movimentar uma mesma carta para muito longe, vamos dizer assim, se eu quisesse trazer essa carta para cá, eu preciso fazer um movimento dela aqui para baixo e daqui para baixo trazer então aqui para a esquerda, tá? Se eu tenho só um movimento nessa rodada, eu vou precisar esperar, né, receber novos movimentos, aí se explica, né, então da gente comprar apenas uma carta para fazer 2 movimentos no nosso turno, tá? Então de acordo com a estratégia de cada um, tá? Vamos dizer então que ele vai fazer um movimento, ele vai trazer essa carta para cá, né, e esse espaço que vai se abrir, ele vai deslizar então essa carta aqui para cima, né, e colocou essa carta, tá? Então vejam que ele começou a formar uma diagonal aqui, beleza? É dessa forma que a gente movimenta. Eu não posso movimentar as cartas diretamente em diagonal, tá? Só vertical e horizontal, como eu falei para vocês, em qualquer posição, sempre lembrando de deslizar as cartas. Então esse aqui não vai jogar mais nessa rodada, né? Porque ele já fez a compra, acabou a sua participação na rodada, tá? Esse jogador, vamos dizer que ele vai comprar isso aqui de baixo. Então, trouxe essa flor aqui, esse outro para cá. Aí não precisa pegar, né, o sexto, porque a gente já sabe que esse jogador vai ser o inicial. E aí ele tem direito a fazer um movimento. A gente tinha o conjunto de flores, pessoal, eles não precisam estar adjacentes, tá? Agora, as toalhas de mesa, sim. Então, vamos dizer que ele vai movimentar aqui, ó, para fazer uma trinca com essas toalhas de mesa, né? Então, ele vai deslizar aqui, né? Encaixou dessa forma. Vejam que agora ele já formou aqui, né, 3 toalhas diferentes, já está garantindo essa pontuação. E aqui numa próxima jogada que ele tenha movimento para fazer, ele pode descer um desses para começar a buscar as diagonais, né, e pontuar dessa forma, tá? Então as cartas podem pontuar múltiplas vezes aqui na nossa área de exposição. Para finalizar a rodada, esse jogador ficou sozinho, né, agora, porque os outros 2 já finalizaram suas compras. Ele pode decidir se ele vai, então, comprar essas 2 cartas ou se ele abre mais uma ali para oferta e compra 3. Vamos dizer que ele vai abrir, né, ele está afim aí de trazer mais opções aqui para sua área de exposição. Então ele vai trazer, vai encaixar exatamente como ele comprou, né, ou como elas estão dispostas aqui, melhor dizendo, e tem, então, esse cenário na sua área de exposição. Vai passar a carta de jogador inicial para o jogador que fez a primeira compra na rodada, a gente devolve aqui. Vamos fazer a abertura aqui de cartas para oferta, né, para a gente finalizar o vídeo, que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a pontuação final. Primeiro jogador vai abrir a carta na oferta, então a mais alta ali, vai colocar, vejam que saiu aqui da cor vermelha, né, que está pontuando negativo. Esse aqui fez a mesma coisa como o próximo jogador, e esse aqui o terceiro abriu também. Vamos dizer que esse jogador queira manter, pessoal, a carta de jogador inicial. Então ele já vai anunciar a compra. Vai comprar aqui, vai aproveitar para ter uma adjacência dessa pintura aqui em azul, né? Que está marcando ali maioria, valendo 12 pontos. Já traz para sinalizar, que vai ficar aí como jogador inicial. Passou a vez para o próximo. Esse daqui não vai comprar dessa forma, né? Vai resolver abrir mais uma, então ele já joga lá em cima. O espaço
mais livre disponível. E esse daqui pegou aqui do canto, vai fazer dessa forma. Esse daqui também vai abrir a terceira carta. Detalhe, pessoal, sempre antes da gente continuar colocando cartas na oferta, a gente pergunta, né, se os jogadores vão comprar entre essa fase. Tá? Então aqui ele só abriu a terceira carta porque vamos dizer que esse jogador já tinha sinalizado que não ia comprar também ali com 2 cartas. Ele passou, tá? Mas a gente sempre questiona ali para não atropelar a vez do outro. Tá? Então esse aqui abriu a terceira carta porque ninguém ia comprar, esse precisa fazer, como ele já tinha passado, né? Ele também não comprou com 2, ele precisa colocar aqui, e aí ambos vão comprar então, porque a gente chegou ao final aqui da oferta. Esse não vai querer ficar com o ovo de Páscoa que está pontuando negativamente, vai deixar de presente para outro jogador, vai trazer esse aqui, e aí o outro jogador vai ficar com o que sobrou, né? Nós não temos aqui nenhuma opção para eliminar cartas, tá? A gente só movimenta realmente, então isso significa que esse jogador já está marcando um ponto negativo no final do jogo, e dessa forma a gente joga até que um jogador revele, né, a sua última carta aqui na mesa de exposição para contar a pontuação final. Como é que a gente faz isso? Nós temos um bloco aqui que acompanha o jogo, né, então vejam que a gente vai pontuar, né, os 6 ovos de Páscoa, né, que a gente já passou por cada um deles aqui. Depois nós vamos pontuar então as flores, as toalhas de mesa e a mesa de exposição de cada jogador. Vamos somar toda a pontuação, né? Lembrando de fazer ali positivo versus negativo. Quem tiver mais pontos vence. Em caso de empate, os jogadores compartilham a vitória. Antes da gente finalizar, uma regra especial aqui para 2 jogadores, pessoal, nós vamos simular um terceiro jogador que vai se chamar Bunny, né? Então, de qualquer forma, em 2 ou 3 jogadores, nós vamos ter aí 3 participantes. A diferença é que é um participante fictício em 2 jogadores. E o Bunny, ele vai, então nós vamos revelar todas as cartas, né? Ele não fica com nenhuma carta virada para baixo. Nós vamos agrupar, então, os ovos de Páscoa que são idênticos e vamos desconsiderar as flores. Tá? E aí a gente vai, então, considerar, ele participa das maiorias, né, como a gente viu aqui, e a gente vai considerar, então, a pontuação do Bunny dessa forma para ser aí um jogador a ser batido pelos outros 2 jogadores. Então, pessoal, isso é muito do que se passa em uma partida de Psank, jogo muito bonito na mesa, né, fica bem colorido aqui com as suas artes de pinturas nos ovos de Páscoa, bem versátil também com relação à pontuação, né? O manual diz que nós temos aqui a possibilidade de mais de 1.500 combinações, né? Aqui sortindo as cartas, então favorece a rejogabilidade. Então eu espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.